Olá, boa tarde. Sejam todos bem-vindos ao terceiro dia da jornada de inovação jurídica da Preâmbulo Tech. Quero dar boas-vindas a todos vocês que estão aqui no terceiro dia acompanhando este evento, que começou no primeiro dia falando sobre OKRs com Pedro Coelho, da Cobru. No segundo dia falamos sobre marketing jurídico, né, com a consultora da DNA Consulting, a Gabriela Fornels, e hoje nós vamos falar um pouco sobre legal design. Mas antes da gente começar novamente esse terceiro dia da jornada, eu quero compartilhar com vocês o vídeo institucional da Preâmbulo Tech. Né? Alguns de vocês já são nossos clientes, mas para quem ainda não é cliente da empresa, eu quero que vocês conheçam um pouquinho mais do nosso software e o que a gente pode oferecer para você que é de um escritório jurídico, de um departamento jurídico, o que você pode aproveitar da Preâmbulo, ok? Vou compartilhar com vocês e eu já volto daqui a pouquinho. Obrigado. A advocacia mudou. Agora é mais digital, mais conectada, mais online. Mas pode ser ainda mais, pode ser melhor. Pode ser mais eficiente, pode ser mais inteligente, pode ser mais rápida, pode ser mais humana, pode ser mais junto mesmo de longe, pode permitir você viver a vida. O CPJ3C permite que você e o seu escritório sejam muito mais, através da automação de tarefas via workflow, inteligência artificial para a classificação de publicações, business intelligence, dashboard e área exclusiva personalizada para os clientes do escritório. Utilizamos ele aproximadamente um ano. Nesse um ano, tivemos um ganho real de produtividade. Ele é um sistema que nós não tivemos dificuldade em implantar e utilizar. A inteligência artificial classifica as publicações que chegam direto ao CPJ3C via web service ou ainda via importação e sugere os prazos. O gestor escolhe se o sistema aceita a sugestão ou se um controle humano será realizado antes de disparar a próxima etapa do fluxo para a equipe responsável, através da automação de tarefas via workflow. O gestor ou controller garantem maior eficiência do escritório, acompanhando em tempo real as tarefas pela visualização do diagrama, que mostra em que etapa do fluxo elas estão. Além disso, são notificados quando há tarefas paradas, identificando possíveis gargalos da operação. A gestão inteligente do escritório fica por conta do Business Intelligence, que permite cruzar as informações presentes no sistema, inclusive financeiras, já que o CPJ3C tem um módulo financeiro completo e totalmente integrado ao processual. Tudo em um único software. Dê adeus às planilhas. E se precisar ver os indicadores a qualquer momento e em qualquer lugar, basta acessar o CPJ Connect pelo smartphone ou navegador. São mais de 10 dashboards com os principais indicadores do escritório, consulta de processos, documentos e agenda, além de uma área exclusiva do seu escritório e personalizada com seu logo, para seus clientes acessarem informações processuais com poucos cliques. Nós acreditamos na evolução do jurídico. E você, está pronto para a revolução? Venha para a Preâmbulo Tech. Gostaria de primeiro agradecer, me apresentar. Meu nome é Gustavo Bernardo, eu sou gestor do marketing aqui da Preâmbulo e junto com toda a minha equipe, a gente está trazendo este evento durante os 5 dias para que vocês conheçam um pouquinho melhor sobre o processo de inovação que todas as empresas outras passam, né? E a gente está focado nisso este ano, né? Essa nossa primeira jornada para o mercado jurídico, né? Que é o nosso segmento. Então, gostaria de passar alguns recados, né? A Preâmbulo, agora no mês de agosto, ela é patrocinadora oficial de 2 grandes eventos do segmento jurídico. Nós estamos agora entre os dias 2 e 6 de agosto patrocinando a FenaLaw, né? A FenaLaw é um dos principais eventos jurídicos. Nós vamos apresentar neste evento um grande case de sucesso, né? E a gente pretende que todos vocês conheçam um pouco melhor sobre o que a Preâmbulo faz e quais são os nossos cases. Então, hoje, no final deste evento, para todo mundo que está aqui, a gente vai sortear um ingresso exclusivo, patrocinado pela Preâmbulo, para que você possa participar da FenaLaw junto com a gente. A gente também é patrocinador da AB2L Disruption Week, que acontece entre os dias 17 e 19 de agosto. Este evento é um evento gratuito, qualquer pessoa pode se inscrever e ali também conhecer tudo que a Preâmbulo faz e também acompanhar nosso case de sucesso. Certo? O nosso bate-papo de hoje, ele vai contar com a presença do Lucas Carmo. Tá? O Lucas Carmo, eu vou pegar aqui e fazer uma colinha, ele é cofundador da Povo Legal,
coordenador de Legal Design da Legal Hub e Chief Marketing Officer na Law Capital. Né? E o que ele vai abordar hoje? A gente vai falar hoje sobre ferramentas de como usar o Visual Law, como começar a carreira de Legal Design, o Legal Design, se ele tem mercado e se ele pode ser contratado pelo Legal Design. Então, agora eu quero dar primeiro boas-vindas para o Lucas. Tudo bem, Lucas? Você está por aí já com a gente? Olá, pessoal, tudo bom? Boa tarde, obrigado, pessoal aí da Preâmbulo, por me chamar para falar aqui nessa horinha que a gente tem sobre Legal Design, sobre os desafios do direito e como que realmente o design pode ajudar a gente a transformar a nossa carreira, a melhorar o acesso à justiça, a melhorar a comunicação com os nossos clientes. E a gente até vai dar uma palhinha aqui sobre ERP jurídico, né? Bem alinhado aí com a Preâmbulo. E junto com você, né, Lucas, a gente vai trazer hoje também o Fabiano Marchiorato. Fabiano Marchiorato, Portugal, ele é consultor de gestão de qualidade jurídica, liderança e carreira, bacharel em Direito pela UTP, especialista em gestão jurídica, mestrando em gestão estratégica em tecnologia da informação e tem 20 anos de experiência na controladoria jurídica. Fabiano, quero te dar boas-vindas aqui ao nosso evento hoje. Tudo bem com você? Tudo bem, Gustavo? Tudo bem, Lucas? Estar aqui com vocês, um prazer estar aqui com o nosso público. Quero agradecer mais uma vez à diretoria da Preâmbulo, a você, a toda a equipe do marketing pelo convite. E quero dedicar também esse nosso encontro hoje ao nosso saudoso Maurício Kavinski, que eu tenho certeza que ele deve estar muito orgulhoso aí da trajetória da Preâmbulo e da nossa jornada de inovação. Perfeito. Então, eu vou passar agora a palavra para vocês, que eu acho que vocês vão ter um conteúdo excelente para compartilhar com todo mundo. Eu estou curioso também para escutar um pouco mais sobre essa novidade, né, que tem no mercado do Legal Design. Tá, e agora eu passo a palavra para o Lucas, né, e com o Fabiano também ajudando nessa mediação desse bate-papo. Obrigado e até daqui a pouco. Beleza. Bom, boa tarde, Fabiano. Prazer estar aqui com você. A gente vai ter esse bate-papo informal, mostrando aqui tudo que o design pode realmente trazer para a gente nesse mundo jurídico que é muito desafiador. É um mundo assim, muito burocrático e também traz muitas melhorias na vida das pessoas. Então, eu vou compartilhar aqui minha tela com vocês, pessoal. E, a partir daí, vai começar essa nossa palestra de hoje. E, assim, pessoal, conforme vocês forem tendo dúvidas, pode mandar no chat. Ao final, a gente vai abrir um tempinho aí para perguntas. Eu só não vou interromper durante as perguntas, porque o tempo é curto, tá? Então, vamos lá. Legal Design. A gente vai aprender a utilizar design para resolver problemas jurídicos complexos, né? Já falaram sobre mim, né? Ao que importa que eu quero agradecer a Legal Hub e a Preâmbulo, né, pelo convite. Eu sou coordenador de Legal Design na Legal Hub. Foi lá que eu iniciei minha carreira na academia. Eu estou dando aula aí para várias turmas e é um prazer enorme justamente consolidar essa disciplina, né, que é o Legal Design, que é algo muito novo. E eu vou explicar para vocês justamente por que é novo, o que é moda, o que não é, qual que é o caminho dessa moda que está se formando aí. Então, vamos lá, gente. Bom, vamos lá. Primeiro de tudo, a gente tem que começar pela uma pergunta essencial, né? Fazer as perguntas certas é essencial nesse mercado que a gente trabalha. Então, o que é o Legal Design, né? Basicamente, a gente pode falar da aplicação de processos de design ao direito. E aqui de processo, gente, a gente pode entender como uma sequência de atos que levam a um fim, né? Como o nosso processo civil, nosso processo penal, trabalhista. Então, eu vou mostrar para vocês, mais para frente da aula, da palestra, como que são esses processos de design, o que tem em comum com eles. E, assim, eu vou simplificar para vocês, eu vou desmistificar Human-Centered Design, Legal Design Thinking, duplo diamante, Design Sprint. E eu já quero deixar para vocês que é muito simples, né? Assim como em doutrinas diferentes, no design também tem muita gente que doutrina sobre isso, que tem bons autores, né? Pessoas que começaram com essa experiência, que já conseguem separar para a gente o joio do trigo, e eu vou trazer isso mastigado para vocês. Bom, o Legal Design, ele serve para resolver problemas jurídicos complexos, tá bom? O Legal Design é moda. Tá bom, gente? Isso é bom ficar claro que ele é moda, mas isso é normal, tá? Assim como o blockchain também era moda, ainda é moda, ele tem aplicações práticas, conforme eu vou mostrar para vocês.
O legal design, ele tem uma serventia muito grande, porque hoje no mundo, de acordo com o relatório da ONU, né, The Global Justice Gap, depois é um relatório que vocês podem me enviar e-mail, eu passo para vocês meu e-mail e eu envio para vocês, mais de 5 bilhões de pessoas estão privadas do acesso à justiça, né? Claro que existem camadas de acesso à justiça, tanto acesso à justiça completa, né, pessoas que não têm nem mesmo identidade, não têm documento de identificação, pessoas que têm, por exemplo, um problema mal resolvido na justiça. Então, no mundo, né, uma população de mais de 7 bilhões, 5 bilhões de pessoas têm um problema mal resolvido, sabe? Ou então é privado dos direitos que a justiça traz, que a justiça capacita. Então, olha só o tamanho da oportunidade que a gente tem diante de nós. E aqui já é interessante a gente perceber isso, que o design ele não enxerga problemas como coisas ruins, né? O design enxerga problemas como oportunidades. E é legal que a gente vai alinhar aqui a capacidade criativa que todos nós, juristas, temos com esses processos de design. Então, quando me falaram na faculdade que advogado era burocrático, era criativo, eu fiquei assim revoltado. Não é verdade. Todos nós temos a capacidade criativa, é só exercitar. E o design, ele ajuda a gente a resolver problemas jurídicos com a criatividade, tá? Então, a gente pode agradar nossos clientes, o nosso departamento, a empresa para a qual a gente trabalha, os stakeholders, com esses processos que também trazem transparência. Legal, Lucas, legal você trazer essa questão da ONU, porque o próprio STF, né, a gente sempre gosta de trazer alguns exemplos práticos também, né? O próprio STF já está com uma agenda, né, um projeto ligado à ONU, as ODS da ONU, que é a Agenda 2030, basicamente fundamentado no legal design, né? Então, a gente muitas vezes fica preocupado, esperando que, eventualmente, só o escritório de advocacia faça isso, e hoje a gente já tem, né, por parte do próprio judiciário, a utilização do legal design, né? Exatamente, Fabiano. Você tocou num ponto que é sensível, que é o seguinte, por que começa por empresas privadas o legal design? Porque o nosso serviço não é compulsório, né? E, por outro lado, o serviço jurídico, como serviço público, ele é compulsório, né? A gente precisa ir ao judiciário para resolver alguns problemas. Então, como é algo que é necessário, que é compulsório, ele não tem esse estímulo, né? Não tem a concorrência para melhorar. Mas, como eles estão vendo que algo pode melhorar, inclusive assim, a lentidão, né? A morosidade, eu acho que já chamou a atenção deles, e por isso também que essa onda ela é legal de ser surfada, né? E como eu vou mostrar para vocês, a gente está num ponto assim muito legal de começar a aprender legal design, né? Queria deixar também claro que legal design não é apenas visual law. Visual law é aplicação de design visual, design gráfico a documentos jurídicos e também a utilização desses elementos gráficos para melhorar o acesso à justiça, para melhorar a comunicação jurídica de uma maneira geral. Visual law é um termo que foi criado no Brasil, né? E aqui é uma verdadeira jabuticaba, e eu não entendi por que foi o nome em inglês. Eu entendo a gente usar termos em inglês no design, em disciplinas que a gente importa lá de fora, porque a bibliografia ela está em inglês, né? Então é legal a gente colocar o termo certo para que quem queira se aprofunde. Mas a gente está criando aqui ao pouco essa bibliografia, então assim é bem interessante a gente conseguir entender que visual law, nós criamos esse termo, né? Já aplicam isso em Stanford com outro nome, mas nós criamos isso. Enfim, vamos lá. O que eu quero mostrar aqui para vocês, gente, lembra que eu falei da moda? Isso daqui, ele é o gráfico de hype da Gartner, né? Gartner é uma empresa que faz consultoria em tecnologia e a cada ano eles traçam um gráfico do que é moda, né? Então, aqui no eixo Y tem as expectativas, enquanto no eixo X tem o tempo. O que está aqui nessa parte mais aguçada, nessa parte maior aqui do gráfico, lá de cima, é o que está realmente com expectativas infladas, né? E aí, eu queria fazer um paralelo com o legal design, que o legal design, de fato, ele tem expectativas infladas, mas conforme o tempo for passando e a gente for criando utilizações, né? A gente for utilizando, essas expectativas elas vão diminuindo, mas a aplicação prática vai aumentando. Então, isso aconteceu com o blockchain, né? O blockchain tinha uma grande burburinho em torno do tema, como que ele vai ser aplicado. E até hoje, o fato é que ainda existem grandes barreiras para a aplicação do Bitcoin, do blockchain, principalmente
questões regulatórias, né? O cartório vai sumir, a gente vai fazer registro imobiliário, tudo por blockchain. A gente pode fazer, né? Essa tecnologia existe desde a década de 70, mas não é assim, né? A gente tem que primeiro convencer os legisladores de que isso seria bom. Então, tem também diversas questões de segurança e tudo mais. Eu trouxe esse exemplo justamente para exemplificar por que o legal design é moda, mas o fato de ser moda não é ruim. É, inclusive, bom, porque tem um grande chamariz para esse tema, muita gente utilizando, vai mostrar a aplicação prática dele, assim como eu vou fazer hoje. Como que na Polvo Legal, essa minha agência de direito e design, a gente conseguiu aplicar o design, né? Como que na Legal Hub a gente conseguiu, como que o preâmbulo também consegue utilizar o design e o direito para trazer aí uma melhor gestão para vocês. Então, design não é apenas visual law. Design é realmente aplicação de processos de design para resolver problemas jurídicos. Então, vamos lá, gente. Outra pergunta essencial, né? Então, como é que eu faço, como é que eu avalio se minha equipe é boa? Eu avalio se a minha equipe é boa se ela consegue fazer as perguntas certas. E aqui é uma pergunta que é essencial, que eu acho que todos vocês se fazem, né? Onde que a gente pode aplicar o legal design, né? O direito e o design? Bom, a gente pode aplicar isso em questões transacionais, né? Em contratos de prestação de serviço, contratos corporativos. A gente pode usar também em política de privacidade, em termos de uso, também em políticas de boas práticas de privacidade de uma empresa, né? Vamos supor que uma empresa faça aí uma adequação no LGPD e tenha uma política de boas práticas. Será que os colaboradores vão ler se isso for um documento com um blocão de texto? Não, não vão ler. É comprovado que as pessoas ficam cansadas quando elas se deparam com um texto que é massivo, um texto com letras pequenas, um texto com muitos jargões. Então, quando a gente mastiga a informação, né, quando a gente entende que o nosso usuário não compreendeu, né, e o que ele quer ler, onde que ele bate o olho, a gente consegue criar políticas mais eficientes, né, que passem a mensagem. Fabiano, você quer falar alguma coisa? Perfeito, Lucas. Até trazendo realmente a questão do legal design para a advocacia como um negócio, porque realmente se mistificou de que o legal design foi criado apenas para comunicação com o judiciário, né? Não, a gente pode aplicá-lo de todas as formas possíveis e imagináveis, inclusive para melhorar a comunicação interna do escritório, para melhorar a ideia do contrato, para essa informação chegar mais assertiva para o cliente. Então, a gente trazendo um pouquinho aí, né? Não quero de jeito nenhum tentar competir contigo aí em relação ao conhecimento de design, que não é o meu forte. Mas se a gente for olhar para o design de um carro, né? Por que o design do carro ele é transformado? Para transformar isso naquele carro num objeto de desejo, né? Então, a gente tem que trazer isso para dentro da área jurídica, para mostrar para o judiciário, para exemplificar isso de uma forma melhor, mas, em especial, trazer isso dentro do escritório, né? Para melhorar a comunicação interna, puxando aqui agora o carro para a controladoria jurídica, deixar esse manual mais atrativo, né? Deixar as políticas... por que os contratos hoje mudaram, né? Por que quando você vai assinar um contrato de cartão de crédito hoje é muito mais intuitivo? Por quê? Porque precisou realmente simplificar essa comunicação. E a gente não pode esquecer que, a gente sabe muito bem disso, que 90% dos problemas estão relacionados à comunicação, né? Então, se você olhar, né, para uma comunicação mais assertiva, um pouco mais visual, onde o cliente também não sinta essa dificuldade tremenda, né, de entender aquele juridiquês daquele relatório gigante, e para que o juiz, o desembargador, o ministro, consiga ter lá uma linha do tempo daquele processo de forma muito mais clara, todo mundo sai ganhando, né? Exatamente. E você tocou num ponto muito interessante, Fabiano, que é o seguinte, nesse caso do cartão de crédito, por exemplo, o legal design, ele também pode servir como ferramenta de venda, né? Qual que é ali o ponto decisivo de uma relação comercial? É a assinatura de um contrato de prestação de serviço, por exemplo. Então, se esse contrato está bem explicado, né, ele nem precisa ter elemento visual, ele pode ser só simples. Se ele realmente tira todas as dúvidas, se ele é de fácil leitura, se ele está com espaçamento bacana, se ele tem hierarquia, né? Se faz uma boa escolha da fonte, da cor, você vai assinar contratos mais rápido, né? Você vai vender mais. Então, o design não é só para o juiz, né? Inclusive, tem uma pesquisa do Bernardo de Azevedo com o grupo dele, Visual Law, que fala que os juízes eles até curtem
os elementos visuais, desde que eles venham de forma auxiliar, né? Então, isso é essencial, a gente entender o que o nosso usuário, a nossa usuária pensa, o que ele está buscando ali. Porque se a gente vai pensar, por exemplo, numa advocacia ali de videogame law, né? Será que os nossos clientes vão querer ler aqueles contratos clássicos? Ou eles vão querer, de repente, um vídeo, né? Animação, algo mais colorido? Em contrapartida aí a um contrato com uma corporação, né? Onde a gente tem que lidar aí com executivos de alto escalão, será que eles vão ficar satisfeitos com um documento colorido, cheio de imagem? São suposições. Então, também essa humildade da gente ter suposição e não ter certeza absoluta e trabalhar com dados. Perfeito. E trazer esses dados de forma mais assertiva, né? Exatamente. Então, todos esses campos daqui são campos onde a gente pode aplicar o design, né? Isso aqui é um rol exemplificativo para manter no juridiquês, né? A gente não se esgota aqui. Isso aqui, essa lista vai até onde a criatividade da gente levar, tá bom? Então, vamos lá. Design para transações. Eu peguei esse exemplo daqui da FCM Law, que é um escritório assim, que eu sou muito grato, que no início da minha carreira de empreendedor, eles me chamaram para criar uma startup, e eles são muito inovadores, realmente, e eles também foram pioneiros, aí, foram os primeiros a começar a aplicar o Visual Law. Então, eles trouxeram esse instrumento particular de parceria comercial, que traz, né, de uma maneira simplificada, os direitos e deveres, né, considerações. E o bacana é o seguinte, que a gente não sabe se isso funcionou, né? A gente não tem como saber, a não ser que a gente aplique testes de experiência de usuário. Lucas, o que são esses testes? Por exemplo, mapa de calor. Vocês já ouviram falar em mapa de calor? Mapa de calor é aquele mapa que mostra vermelho numa área onde as pessoas clicam muito, onde elas passam muito o mouse, onde elas fazem o scroll, né? Aqui com o mouse. E ele vai escurecendo, vai ficando roxo conforme essas áreas são menos interessantes. E hoje, no Figma, e aí, gente, eu comecei a deixar um pouco mais complicado. Então, por favor, separem as dúvidas aí, que eu vou aprofundar mesmo. O intuito é aprofundar que o Figma, que é o software que eu uso para criar esses documentos, e aí vocês podem usar até o Word, tá? A gente tem uma professora de Visual Law no Word, mas eu uso o Figma porque é o que eu mais gosto. Ele tem um plugin que aplica mapa de calor nos documentos que eu crio através de inteligência artificial. Então, ele já tem um banco de dados, comportamento dos usuários em documentos, e quando eu clico ali no meu documento e mando correr esse plugin, ele já me dá ali uma estimativa de para onde as pessoas vão olhar. E isso pode ser feito também em testes reais, né? Você pode enviar contratos por meio de um software chamado Help Range, né? E depois eu mando para vocês o link aí. E a partir desse documento, você consegue ver onde as pessoas clicaram, quantas páginas elas leram, quanto tempo elas ficaram no documento. E aí as suposições de que, tipo, Lucas, eu acho que se a gente colocar aqui em forma de coluna, botar uma linha do tempo, botar um diagrama, vai ficar bom. Isso não passa de suposição, né, gente? A gente acha. E quando a gente se depara com dados, a gente consegue ver o que deu certo ou não e melhorar. E aqui eu já estou adiantando um pouco dos processos de design, né, que é justamente criação de suposições, botar na prática a partir de prototipação e depois validar por meio da iteração com os usuários. Esse daqui também é um caso que eu adoro falar, que é do Jump Park, que é uma startup que procurou a Polvo para fazer a reformulação dos termos de uso deles, né, porque a LGPD veio. E muitos empreendedores ficaram assim ressabiados de como se adequar, o que fazer, como fazer. E ele tinha uma demanda específica. Lucas, eu quero que meus clientes entendam, quero que eles leiam, que eles possam ler, né? Porque nem todo mundo vai ler. Mas eu não quero que as pessoas deixem de se cadastrar no meu site porque, por exemplo, pulou um pop-up com os termos de uso. E existem estudos dizendo, né? E aí são suposições também, que quando aparece um pop-up, né, uma tela modal no jargão do design, a gente perde pessoas que entrariam em contato com a gente. Então, a gente conversando, chegou à conclusão de que seria muito interessante que a pessoa desse o OK no checkbox, né? Eu li e concordo com os termos de uso e políticas de privacidade, e isso fosse enviado por e-mail delas.
E aí, a partir de um software chamado ActiveCampaign, alô, pessoal do marketing aí, que deve conhecer, eles conseguem monitorar quem clicou naquele link. Então, olha só que bacana. A gente consegue criar aqui uma gama de provas para dizer que a empresa está sendo transparente, de acordo com a Lei Geral de Proteção de Dados, né? Além de deixar o documento mais fácil de digerir, eles ainda conseguem comprovar que a pessoa leu aquilo, né? E que ela enviou por e-mail, né? Se a pessoa realmente não leu, ela não deveria ter clicado. Assim, se eu fosse advogado dessa startup, eu falaria isso. Então, assim, é muito bacana a gente ter esse conhecimento jurídico, que a gente já sai na frente dos demais profissionais de design, né? O conhecimento jurídico, ele é essencial, gente, para os negócios. Só que muita gente deixa de aplicar porque, às vezes, acha que é baboseira, né? Que não é importante, que não é relevante, porque a gente também afasta clientes pela formalidade, pela maneira de se colocar. Mas, como eu estou mostrando aqui para vocês, com o design, a gente consegue reverter um pouco isso, né? A gente não precisa deixar de lado a nossa essência, a nossa maneira de se comportar, a formalidade quando ela também é necessária. Mas a gente abrir a cabeça para novas maneiras de prestação de serviço, uma prestação de serviço interdisciplinar, né? Por exemplo, se conectar com designers, se conectar com desenvolvedores, para criar soluções que realmente melhorem a nossa prestação de serviço e aumentem o acesso à justiça. Porque, como eu vou mostrar para vocês, realmente as pessoas estão querendo mais por menos, né? Tem a famosa comoditização da advocacia. E ela é um fato. É um fato, gente. Não tem como fugir disso. Então, vamos lá. Design para processos, né? Aqui, essa vara do Rio Grande do Norte, ela enviou um manual de citação por meio desse passo a passo, né? Inclusive, tem um QR Code. Então, não é apenas documento jurídico para transações, né? É também de acesso à justiça, de facilitação dessa comunicação jurídica do judiciário com os jurisdicionados. Aqui é um exemplo da Margaret Hagan, que ela é realmente a primeira pessoa que eu ouvi falando sobre legal design. Ela é de Stanford. Eu conheci ela por meio do Legal Hackers. Quem não conhece o Legal Hackers, gente, foi realmente uma porta de entrada no mundo de tecnologia e direito. É uma organização mundial que promove o debate entre direito e tecnologia, e ela é gratuita. Cada estado tem um capítulo. Bom, conheci a Margaret Hagan por meio do Legal Hackers e descobri que ela tem um livro inteiro gratuito sobre como aplicar o legal design. Então, busquem aí no Google Legal Design Margaret Hagan. E, nesse caso, ela mostra como é que é feito o acesso à justiça, né? Do alto da minha ignorância, né, eu consigo ver aqui uns probleminhas de design, né? Não tem contraste suficiente nessa segunda caixa do meio, né? Tá um branco com um azul claro. Então, eu enxergo bem. Inclusive, fui no oftalmologista semana passada, ele disse que está tudo bem com a minha visão. Mas eu não estou conseguindo ver aqui direito, sabe? Está pequeno, mas mesmo assim, os outros que estão em preto, eu consigo ver com mais facilidade. Bom, de qualquer maneira, o intuito dela é louvável, né? Que foi justamente facilitar o entendimento de como funciona o sistema jurídico da Califórnia, né? Aqui tem um guia de acesso, né, que foi feito em conjunto com o pessoal aqui da High Law, da famosa... agora eu esqueci o nome dela. Mas a menina do Legal Hackers também é da High Law. Busquem aí, que ela é um amor, ela é muito acessível e foi uma das primeiras pessoas que eu ouvi falando sobre legal design no Brasil. Gisele Ueno, lembrei. Ela mesma. Então, em parceria com a OAB do Paraná, eles fizeram aqui esse guia de acesso da audiência, né? Tanto para o advogado quanto para o jurisdicionado. Eu já advoguei bastante e eu via que realmente as pessoas tinham grande dificuldade de acessar, né, essas audiências virtuais. Elas não sabiam como é que era uma audiência, o que era perguntado, se realmente o advogado tinha que ficar calado, né? Às vezes elas me falavam, doutor, o advogado não falou nada, mas é assim mesmo, eu estou pagando para vocês não falarem nada. Eu falo, não, mas não precisa, às vezes é só uma formalidade, você precisa estar ali presente. Enfim, esse documento ele também tem aqui um grande ponto positivo de realmente diminuir a quantidade de perguntas que seu cliente vai fazer para você. Já pensaram em design como isso?
a gente documentar as perguntas mais feitas pelos nossos clientes e criar um FAQ, né? Pode ser no nosso site, pode ser no nosso RP, né? Com a área do cliente ali. Aí, ó, preâmbulo, uma ideiazinha aí de funcionalidade, se vocês já não tiverem. É isso aí. Então, assim, realmente, quando a gente já responde as perguntas de antemão, a gente consegue focar nas atividades que a gente precisa, que a gente realmente tem que focar, né? E aí, tem um Instagram chamado Be Officeless, que eles falam de comunicação síncrona e comunicação assíncrona. A comunicação síncrona é conversas de WhatsApp, e-mails, videoconferências. E quando que elas são importantes? Quando a gente depende um do outro para resolver, para decidir e para tirar dúvidas. Mas agora, quando é uma informação, por exemplo, qual que é o login, quais são as perguntas que eu devo fazer para o cliente, quais são as respostas, a gente pode estruturar isso numa documentação e deixar a nossa equipe mais produtiva. Eu sou fã de investimentos e eu sigo um cara que é fenomenal, que é o Ray Dalio. O Ray Dalio escreveu um livro chamado Princípios. E essa questão da documentação eu aprendi com ele. Depois eu fui ver que os designers aplicam muito. Ele fala o seguinte: para cada reunião minha com as pessoas, eu tenho que poupar pelo menos 100 horas do meu tempo no futuro. Ou seja, ele estrutura todo o conhecimento, ensina as pessoas para elas para alavancar realmente sua operação, né? Escalar sua operação. E quando você documenta, assim como a OAB fez aí em parceria com a Highlow, você consegue levar essa comunicação para outro nível. Tá bom, gente? Então, fica a dica aí. Não precisa saber de design gráfico nem nada, é só atenção, né? A observação, que é essencial, o processo de design, como eu vou colocar mais tarde, ela é primordial, né? E nós, advogados, já temos essa característica, né? A gente precisa observar o caso. Para os penalistas, né? Pessoal de trabalhista, principalmente, a gente precisa saber se as pessoas estão mentindo ou não, né? Isso é comum, as pessoas mentem por diversos motivos. Eu já cheguei numa audiência que a cliente ela mentiu para a gente e perante a juíza ela falou a verdade. Então, assim, essa observação ela é essencial na nossa profissão também. Tá bom, gente? Vamos lá. Design para estratégia. Isso aqui foi um diagrama que eu montei para fazer um mapeamento de dados simplificado para Jump, em conjunto com os advogados. E eu usei um software chamado Whimsical, né? Então, a gente conseguia transformar comunicação, a narrativa, né? Por exemplo, o dado vem do e-mail, do WhatsApp, vem também aqui por Instagram e fica armazenado no software tal, e a gente precisa disso porque a gente usa isso com o intuito de melhorar a nossa operação. A gente, com esse raciocínio de design, raciocínio analítico, a gente consegue transformar isso num fluxo. E isso pode servir para criar linhas do tempo também, sabe? E prescrição, por exemplo, é um tema que é muito legal de aplicar a linha do tempo, né? Para trazer ali uma visualização de como realmente facilitar o entendimento de quem vai ler aquilo, né? Sendo a juíza, o juiz, ou então o seu supervisor, aí, o seu assessor. O próprio cliente, né, Lucas? O próprio cliente, né? A gente não pode esquecer que a importância disso tudo está relacionada à jornada dele dentro do escritório, né? De entender que muitas vezes o resultado jurídico é só um dos elementos dessa jornada do cliente, né? Ele precisa receber a informação de forma clara, assertiva, pontual, porque é esse cliente que volta, independentemente do resultado jurídico da demanda dele, né? Exatamente, né? Quando eu advogava, eu tive um escritório antes dessa minha carreira de tecnologia, e os clientes gostavam da atenção e da simplicidade do atendimento. Então, você responder no WhatsApp, não precisa ser no mesmo dia, né? Ninguém está 100% do tempo disponível. Mas você responder com atenção, entender o que ele precisa, tirar aquela dúvida com humildade e com simplicidade é importante. Aqui tem um exemplo de design para estratégia, né? Então, aqui também é mais um exemplo de Stanford, e eles mostram uma estratégia para as pessoas de como fazer se caso elas sejam ameaçadas injustamente em caso de despejo. Então, olha que bacana, eles criaram um desenho, né? Um desenho de um quadrinho. Então, será que foi efetiva essa comunicação? Eu não sei. Eventualmente, sim. Eventualmente, não. A gente precisa criar vários modelos, testar esses modelos, criar hipóteses, né, de maneira criteriosa
e aí ir validando o que deu certo, o que deu errado e melhorando isso. Aqui tem um design para documentos, né? Esse aqui foi o que a gente criou em parceria com a Legal Hub no curso que a gente dá lá de Legal Design. Quem estiver interessado, busca lá esse curso que é ótimo. E nesse curso, a gente criou uma startup de proteção de dados, né, que ajudava pessoas físicas a saberem se estava acontecendo uma fraude com o seu nome, se realmente seus dados estavam protegidos, quem é que tinha seus dados, quais empresas tinham seus dados, fazer requisições por meio dessa plataforma. A gente criou ali uma landing page para essa empresa, para as pessoas conseguirem exercer seus direitos titulares de maneira mais fácil. E ao final do curso, né, na segunda metade, na verdade, a gente cria termos de uso e políticas de privacidade para a startup. E a gente criou essa daqui, que foi inspirada no Twitter, no Hotjar, né, que Hotjar é uma empresa de mapa de calor, que você pluga no seu site, no seu documento. Então, a gente criou isso e você clicava aqui, né, nesse botãozinho aqui, e ele expandia o texto. Né? Então, é um documento resumido e também tem aqui um botãozinho lá em cima para a pessoa, se tiver curiosidade, ela baixa a política na íntegra. E aqui tem design para times, mais CRM e ERP. Né? Então, essa questão que eu falei da documentação, ela serve para o time também. Onde estão as suas senhas? Onde estão os acessos? Qual é o modelo de documento que vocês usam? Está no Drive? Você tem que enviar esse documento para o seu colaborador o tempo inteiro, o link? Tem uma coisa errada. Então, quando você documenta... Mais com o LGPD, né, Lucas? Ainda mais com o LGPD, né? Exatamente. Quando você documenta, né, todo o conhecimento da sua empresa, da sua operação, você consegue gerar aquela economia que eu falei. E o software que eu uso hoje é o Notion, que ele tem essa carinha aqui, né? A gente criou a página da Povo Legal e a gente tem aqui um Kanban, né, de tarefas que a gente está fazendo. A gente tem também um CRM, né? O que é um CRM, gente? CRM é um Customer Relationship Manager. Basicamente, é a gente fazer a gestão das nossas vendas. Em que pé está aquela venda? Aquele cliente que falou comigo uma vez. Já falamos com ele? O que está faltando para ele fechar? Ele é qualificado? Ou seja, eu devo demitir ou não esse cliente? Isso é importante, gente. A gente tem que chegar nessa maturidade de conseguir demitir nossos clientes, porque, às vezes, é um cliente que não está preparado para o serviço que a gente vai prestar. Então, quando a gente cria esse CRM, a gente consegue elencar perguntas essenciais que a gente tem que fazer para esse cliente, quem que é o responsável por aquele cliente, em que pé está o atendimento daquele cliente. O ERP, né, que é Enterprise Resource Planning, que é basicamente fazer aqui o planejamento dos recursos, no nosso caso de escritório de advocacia no departamento jurídico. Ele, se for um escritório de contencioso, a gente vai conseguir saber, assim, receber andamentos dos nossos processos, saber onde estão aqueles processos, quem é o advogado, e, eventualmente, a gente pode chegar além, né? A gente pode chegar muito além, como? Se um processo for para determinada fase, você pode configurar para enviar um e-mail para o cliente. Se o processo pode criar uma área do cliente, você pode criar, em conjunto com o CRM, um banco de dados para ver a probabilidade de fechar aquele cliente, né? A probabilidade de êxito através de análise preditiva. E vocês devem estar me perguntando o que isso tem a ver com design. Gente, se a gente não entende a jornada do nosso usuário, a jornada do nosso time, não existe software nenhum no mundo que vão resolver nosso problema. Não existe. Só o CPJ, né, Lucas? Só o CPJ. Só o CPJ, que é muito intuitivo. E é interessante você trazer isso, porque a gente não pode lembrar, não pode esquecer que o Legal Design é uma ferramenta, uma das ferramentas, né, Lucas? Mas que se não tiver alinhado com o planejamento estratégico, com os outros pilares da gestão, produção, pessoas, controladoria, qualidade, uma matriz de responsabilidade de alimentação desse sistema, não vai funcionar igual, né? Exatamente. Exatamente. E é isso que eu gosto do design, né? É porque ele traz essa visão 360 do negócio. Não é só criar telas bonitas, não é só fazer o visual law. É você estar alinhado ali com os objetivos do negócio, ou seja, você precisa entender do negócio, objetivos do usuário e também possibilidades tecnológicas. Olha só, essa interseção bem bacana. Essa interseção é que o pessoal chama ali em processos de design centrado no ser humano, né? É um nome super criticável, né?
porque o design não deve ser só centrado no ser humano, sem falar que todos os processos de design trazem essa visão 360. Mas eu já estou aqui me adiantando essa parte de processo de design, vamos lá. Por que aplicar, então, gente, o legal design? Agora eu vou entrar numa parte um pouco conceitual, uma parte também de contextualização, mas eu acho que, assim, a gente entendendo o porquê, a gente já vai sair motivado para estudar legal design. É dúvida, até porque a pergunta que não quer calar, né, Lucas? O legal design serve para todos os escritórios? Eu acredito que sim. Eu acredito que sirva, sim, porque tudo... Na primeira aula que eu dei, foi uma aula para advogados de Nelson Williams. E eu descobri que eles têm uma área de sucesso do cliente. E a pessoa responsável pelo sucesso do cliente, ela estuda muito design, para entender qual que é a jornada dele ali dentro, sabe? Qual que é o gargalo daquele cliente? O que ele acha daquele relatório? Ele está entendendo? Aquele esforço que os advogados estão tendo de criar um relatório super robusto, super denso, está dando frutos? E aí entra uma coisa também que o pessoal deve ter falado na primeira palestra de OKR, de métricas, que é o ROI, né? O retorno sobre investimento do legal design. Que é o seguinte, gente, se a gente identifica que o nosso cliente não leu o relatório, será que está valendo a pena o dinheiro que a gente está pagando para advogado que ficam fazendo aquilo? Eu não estou falando para demitir ninguém, eu estou falando para alocar melhor os recursos. Lucas, perfeito. E você trazendo essa análise, a gente volta a falar da gestão da qualidade, né? Do quanto a gente está acostumado a medir desperdícios na área de indústria e não está acostumado a medir o desperdício na área de serviços, né? E é importante realmente você perceber o quanto de tempo esse advogado está levando, não só na produção jurídica, mas no atendimento do cliente, nessa geração desse relatório, e se efetivamente, claro, se isso está trazendo resultado, né? Porque se a gente começar a trabalhar com todas as ferramentas e não tiver, essencialmente, está contextualizado aí, já trazendo um pouco da tua apresentação, para o objetivo final do escritório, que a gente tem que olhar para isso com um objetivo final, o lucro, claro, e o atendimento ao cliente, não vai servir de nada, né, essas ferramentas. Porque é importante que a gente lembre disso, de trazer e contextualizar essas referências todas dentro da sua realidade, né, dentro do contexto de cada advocacia, de cada perfil de cliente, para que isso seja assertivo, né? Isso aí. E alguns motivos, né, a mais para a gente pensar no design, e um deles é a comoditização da advocacia, né? Quem aí não viu essas civic techs que estão prestando serviço em escala, muitas vezes até mesmo infringindo código de ética, sem entrar no mérito de ser certo ou não, tá? Eu acho que essa questão é muito polêmica. Eu acho que realmente a advocacia precisa se renovar. E na Califórnia, inclusive, já tem um grupo de estudos que permite a participação de inteligência artificial em honorários de advocacia, serem sócios de escritório de advocacia. Não advogados poderiam ser sócios de escritório de advocacia. Então, esse mundo de eficiência, onde as pessoas querem mais por um preço menor, né, e a concorrência já está trazendo isso, ela é apenas um dos motivos pelo qual a gente precisa se renovar, né, renovar o nosso currículo. A gente fica 5 anos estudando na faculdade, muita teoria, né? E eu, pelo menos, achei isso na FRJ. Estudei na Federal do Rio de Janeiro. E ali, assim, eu não aprendi a fazer um contrato, né? Imagina gestão, imagina marketing, imagina design. Eu nem sabia do que se tratava. Então, foram coisas que eu tive que correr por fora para aprender. E aí que vem a importância dos nanodiplomas, né? Que a Legal Hub muito bem coloca, que é você aprender algo super relevante num tempo menor e aí elevando o seu retorno sobre investimento naquele curso. Então, olha só como que aqui a Preâmbulo traz para a gente essa oportunidade da gente estar atento ao que há de mais novo na advocacia, né? Que é um profissional que seja interdisciplinar, um profissional antenado às novas tecnologias, né? A gente não precisa ser especialista, mas a gente precisa saber o que está acontecendo até para avaliar o trabalho de quem trabalha com a gente, né? A minha experiência com design e com desenvolvimento, né? Ela veio de frustrações em startups, que eu tinha uma demanda, a demanda demorava anos, e aí, quando eu fui parar para estudar, eu vi que não demorava tanto. Então, eu tive que, de uma maneira autodidata, buscar o conhecimento, e assim, com tanto curso, com tanto tutorial,
é um passo de distância, sabe, gente? É, assim, constância. Meia hora por dia, 15 minutos por dia, podcast durante o trânsito, e a gente vai aprendendo. Então, Pena, gente... né, Lucas? Então, E de quanto o legal design pode ajudar o escritório na promoção desse ambiente mais colaborativo, né? Acho que isso mostra o quanto é uma engrenagem mesmo, do quanto a produção jurídica é tão importante quanto a controladoria, quanto o financeiro, quanto o RH, né? E o legal design faz com que todo mundo tenha que trabalhar junto. isso aí. E a gente está vendo, né? A profissão está sofrendo aqui concorrência de outros atores, né? Startups, inteligência artificial. Por exemplo, na Inglaterra, tem uma startup já há muito tempo, desde 2015, se chama Do Not Pay. Eles iniciaram através de um chatbot criado por um advogado que contestava multas de trânsito. E aí o Detran de lá ficou de cabelo em pé, porque ele contestava e ganhava. E aí, assim, eles tiraram do ar. Claro, vai tirar do ar, porque dando prejuízo para o erário, né? Mas, por outro lado, tinha tanta aplicação, tanta busca, que eles expandiram as áreas de atuação. Então, sabe aquela subscrição mandatória que alguns sites mandam a gente fazer? Bote seu cartão de crédito, primeiro mês é gratuito, mas depois você tem que pagar. Esse robô, ele consegue botar fim à subscrição, né? Você fala assim, ó, eu me inscrevi no site tal, vai terminar ali o trial, né, o período gratuito, em um mês. O robô vai lá e tira. Então, gente, a gente está nesse mundo, sabe? Como eu vou mostrar para vocês, isso vai ser cada vez mais comum e cada vez mais rápido. E aqui, essa reportagem do Nexo, que eu acho que é super relevante, que o Brasil é o país do advogado, né? Essa reportagem, ela traz, inclusive, os motivos disso, né? E quando a família real veio para o Brasil, em 1818, se não me engano, eles trouxeram consigo uma cultura do concurso público, porque os cargos de prestígio eram cargos alinhados ali com o Império. E quem tinha acesso a isso? Principalmente os advogados. Bom, 200 anos se passaram, né? E a gente continua com muitos advogados, né? E aqui o Brasil é o país com mais advogados por número de pessoas no mundo, né? Atrás, na frente da Venezuela, da Itália. E a gente vê aqui que a China, né, que é um país pautado muito no confucionismo, ele está lá atrás. E o que isso quer dizer? Confucionismo, legal design. Bom, eu fiz uma pós de processo civil, eu tive um professor de processo civil internacional. E ele trouxe uma questão cultural muito interessante, que no Japão também, que é um país com uma cultura confucionista, né, que é bem reverente, né, aos líderes, de obediência, discrição, eles não costumam levar para o judiciário tantas demandas, né? É uma vergonha você não conseguir resolver a sua briga de vizinho entre você e ele. Então, o Brasil, por essas questões culturais todas, tem muitos advogados e muitos litígios. Ou seja, não falta realmente aqui oportunidade de melhoria, seja para os advogados, e a gente vê diversas legal techs que prestam serviço para os advogados, produtos, e para os jurisdicionados que querem processar a qualquer tempo, né? E nem que sejam startups que evitem o processo, né? A gente tem consumidor.gov ali que funciona bem, funciona direitinho, né? Quando a empresa quer. Mas, assim, nem todo mundo tem acesso a isso, nem todo mundo sabe que existe. E aí eu me pergunto, por quê? Então, vamos lá. Outro motivo, gente, para explicar a importância do legal design é a lei de Moore. Jason Moore, ele é o fundador da Intel, a empresa de chip. Ele coloca o seguinte, gente, que a cada 18 meses o poder de processamento dos chips duplicam e o seu preço continua o mesmo, né? E aí isso cria uma curva exponencial, né? Essa curva exponencial, aqui no início, em 1970, a gente viu que demorou 2 anos para chegar a 5.000 transistores, né? O que é transistor? Transistor é a unidade de medida dos chips. Cada chip tem milhões de transistores. Antigamente tinha 1.000. Conforme o tempo vai passando, a gente vê que de 5 em 5 anos não vai de 1.000 para 5.000, vai de 500 milhões para 1 bilhão, de 1 bilhão para 10 trilhões. E aí a gente está chegando, inclusive, num limite, né? Que é o seguinte, não cabe mais tanto chip, tanto transistor no chip. Os chips já são nanos, né? São invisíveis ao olho nu. E aí a gente ainda vai continuar seguindo essa curva. E quando vier a computação quântica,
a gente vai conseguir realmente levar isso para um outro nível e aí a curva vai ser muito mais acentuada. Mas fato é, a tecnologia não para de avançar e a gente vê isso, né? Do telefone ao celular demorou muito tempo, do celular ao smartphone não demorou nada. Daqui a pouco a gente está acessando aí a internet por meio de holograma. E é questão de tempo. O carro voador já existe, né? Então, nem mais um exemplo remoto. A gente estava esperando o carro voador para o ano 2000, né? Demorou um pouquinho mais, mas veio, né? Fazer isso aí. Bom, tem esse livro daqui, gente, que chama Organizações Exponenciais. E ele é do Salim Ismail, que é um dos fundadores da Universidade da Singularidade, na Califórnia, que trabalha ali com exploração de minérios extraterrestres, por exemplo. Ou seja, eles estão no auge da inovação, eles estão realmente ali na fronteira da inovação. Eles separam alguns atributos das organizações exponenciais, ou seja, características daquelas organizações que levaram, por exemplo, o Facebook, Airbnb, Twitter, dentre outras, Stone, né? Para falar das brasileiras, Rappi, colombiana, dentre outras, a Hotmart brasileira também, a serem unicórnios, né? Ou seja, a terem valor de mercado de mais de $1 bilhão. Acho que eu separei que tem muito a ver com o design, são as seguintes: experimentação, autonomia, dashboard. O que isso quer dizer? Se a gente cria no nosso escritório um núcleo de inovação, ou então coloca ali um núcleo de atendimento ao cliente, de visual law, que possa, com autonomia, criar experimentos para ver o que dá certo ou não, sem atrapalhar a operação principal, né? A gente consegue capitanear esses atributos para o nosso escritório, para o nosso departamento jurídico, para a nossa startup. Então, gente, é questão de criar autonomia, dar segurança para esses colaboradores, para eles fazerem, né? O Airbnb, o Netflix, por exemplo, ele tem uma cultura de contratação que é a seguinte: a gente contrata funcionários que vão equivaler a 27 pessoas medianas. E como que eles conseguem atrair essas pessoas? Eles atraem essas pessoas através de autonomia, através de experimentação e através também de uma cultura de pagamento assim absurda, né? Você vai lá e diz quanto você quer ganhar e eles geralmente aceitam, se você for muito bom. O dashboard seria muito alinhado aqui com o que o preâmbulo traz, né? Que é aquela análise dos dados. Será que está dando certo essa nova estratégia processual que estou seguindo? Será que minhas finanças estão de acordo com esse investimento que a gente está fazendo? E é claro, gente, para a gente conseguir criar um dashboard bom, que esteja alinhado com o objetivo de negócio, a gente precisa desenvolver habilidades de analíticas e de design também, né? Porque os designers, como eu falei, eles entendem o objetivo do negócio, do usuário também. Tá? Por fim, o que é muito bacana aqui, senão a gente vai ficar aqui, a gente fica 2 horas só falando sobre esses atributos. É a tecnologia social. Seria um prazer ficar 2 horas aqui contigo ouvindo. Vamos lá. Que eu só tenho compromisso agora mais tarde. Tecnologia social. O pessoal desse livro, né, são alguns autores, eles falam que onde existe um problema bilionário, problemas socialmente relevantes, como, por exemplo, saneamento básico, existe uma oportunidade de ficar bilionário. Né? Por mais capitalista e frio que seja, né, é verdade. Então, como a gente viu lá no início, esse relatório da ONU, são 5 bilhões de pessoas sem acesso à justiça. Né? O Brasil, por si só, já deve ter aí pelo menos centenas de milhões, talvez. Eu não sei como certinho esse dado, inclusive é um ótimo objeto de pesquisa. Então, startups, empreendimentos que sigam esse propósito, têm grande potencial de se tornarem exponenciais, né? Então, vamos lá, que os outros atributos eu vou explicando nos próximos slides, que o raciocínio é bem encadeado aqui. Bom, o design também é muito importante por conta das legal techs, legal e law techs, e já adianto que essa nomenclatura eu não vejo diferença, né? Tem gente que coloca diferença, mas eu acho que não traz muita utilidade prática, né? Mas olha só, quantas áreas de legal techs existem aqui, né? Desde Travou aqui um pouquinho. Responsável, quem falta assinar, qual a cláusula que é controversa, né? Qual a cláusula mais comum que tem usado? Tecnologia preditiva, né? Quanto tempo vai durar aquele processo? Quem vai ganhar aquele processo? Aquele juiz que ele costuma julgar?
quanto tempo, né? O retorno financeiro também. Tem tecnologia também de e-discovery, né? Que é a questão probatória nos Estados Unidos, que é muito forte. Eu não sei em pormenores esse e-discovery. Se alguém depois quiser me ensinar, fico super feliz. Mas eles têm softwares que ajudam a garantir a autenticidade das provas. E aqui no Brasil tem uma, que eu conheci com o pessoal do Legal Hackers também, que é da Regina, que se chama Verifact. Tá? Procura aí, gente. Inclusive, muita gente tem utilizado e eles trazem autenticidade a prints, por exemplo. Porque quem não sabe, quando você vai no site da Globo.com, por exemplo, e vai inspecionar, você consegue mudar o texto. Tá? E eu nem sou hacker, eu só sou curioso. Então, é muito fácil, gente, falsificar. E aí o judiciário, com certeza, ele vai pedir cada vez mais provas robustas, sabe? Que tenham essa garantia de autenticidade. E, gente, como vocês podem ver aqui, tem muitas e muitas áreas de inovação e todas essas áreas precisam de designers que entendam de direito. Então, o ponto que eu quero colocar aqui é o seguinte: pessoas que entendem de direito e de design, elas saem na frente, tanto para a criação de telas, para a criação de jornadas de usuário, para a criação de escrita, né, da conversa do usuário com a tela. Isso é essencial. Entender esse raciocínio de iteração, esse raciocínio enxuto, né, de ter autonomia para experimentar, é essencial. E a gente não aprendeu isso na faculdade. Isso aqui também é muito bacana, gente. Por que legal design é uma boa área de se trabalhar, né? Como a gente pode ver, no Reino Unido, em 2019, teve 61,7 milhões de libras esterlinas em investimento em startups desse mercado. Aqui no Brasil, apesar de a gente ter tantas e tantas startups, né, em todas essas áreas aqui, e com certeza vocês conhecem algumas aqui, o Preâmbulo está aqui, não sei se a Legal Hub está aqui, mas, por exemplo, tem uma Civic Tech que é muito famosa, que é a Liberfly, tem o Jota, a Legal Hub está ali sim. Enfim, tem tantas e tantas startups que não dá nem para falar sobre todas, né? Eu nem conheço todas, já vi bastante aqui, já pesquisei, eu sou curioso. E, inclusive, um dos entregáveis de experiência do usuário, né, de processo de design, é uma análise de competidores e o cliente oculto. Ou seja, se você quer criar uma solução para o seu cliente, você deve ser curioso. Você tem que ver o que eles fazem, marcar reunião, investigar o que eles querem, e a partir daí você consegue criar uma solução que traga uma inovação. Inclusive, eu devo ter falado com o pessoal da Preâmbulo também. Eu acho que eu fiz cliente oculto com você, gente. Assumindo aqui. Se o pessoal comercial estiver aí, vai me matar, mas, enfim, abrindo aqui meus segredos. Eu disse que eu abri a gaveta da Polvo, eu estou abrindo mesmo. É isso aí. Sim. E, Lucas, e quais seriam, né? A gente está quase terminando, mas os três, que você diria, os três principais benefícios do legal design para o escritório de advocacia? Quais você elencaria ali como os top 5, ali, pelo menos os top 3 dos principais benefícios do legal design? Para a advocacia como um negócio mesmo. Tá. Essa pergunta é difícil. Muito difícil, mas eu posso, assim, de uma maneira genérica, colocar uma criação de uma cultura dentro do negócio, sabe? A criação de uma cultura de inovação, de experimentação e de autonomia. E aí, quem trabalha na história de advocacia, eu já trabalhei, eu sei que assédio moral é uma coisa muito comum, né? E quando você cria uma cultura onde é seguro errar, né? Porque isso faz parte do plano, tudo muda, né? Fica mais leve, fica mais tranquilo. Então, a questão da cultura, eu acho que é um dos pontos que eu mais gosto assim, no legal design. O outro é a inovação, né? Você consegue estar alinhado aí com as novas inovações e saber separar o joio do trigo, né? Já que você é um agente de inovação, você vai conseguir escolher os melhores prestadores de serviço. Você vai conseguir aliar às melhores startups. Você vai conseguir aplicar o Visual Law de uma maneira que traga retorno, né? E aí, por fim, é o retorno sobre investimento. Quando você investe em design, existem estudos, né? Existe um site chamado royofux.com, que os estudos falam que o retorno de investimento em UX, né, experiência do usuário, que é uma área do design, varia de 100% a 1000%. Então, olha só que bacana. Você vai investiu R$1.000, vai sair aí com 100 mil. Quem sabe, né? Então,
Basicamente, são esses 3 benefícios que eu enxergo assim, com maior claridade, assim, maior clareza. E que, consequentemente, vai representar em solução mais eficiente para os problemas, né? Aumento do valor, né? Não só do preço, mas do valor em si agregado ao seu trabalho, né? Ao trabalho do escritório de advocacia, e, consequentemente, na melhora na reputação da marca do escritório, né? A gente sabe que hoje, Exatamente. por mais que a gente ainda não tenha todos esses critérios empresariais aplicados ao direito, até mesmo por conta, para não ter nenhum tipo de problema com a ética e com essa mercantilização mesmo da advocacia, como você mesmo falou, nós sabemos muito bem o quanto grandes escritórios são hoje grandes marcas, né? E trazem toda essa bagagem e reputacional junto a elas, né? Exatamente, os escritórios investem em branding, né? Em brand design, né? Que é o design de marca, ou seja, vocês pensa-se no atributo da marca, conceito geral de criação, editoriais de conteúdo. Então, se vocês encontrarem algum escritório que esteja criando conteúdos com frequência e de maneira consistente, pode ter certeza que tem um design de marca ali por trás. Perfeito. Quanto tempo tem ainda, gente? Que eu estou sem relógio aqui. Temos mais uns 10 minutinhos. E eu tenho também que entrar daí com algumas perguntinhas que chegaram aqui para a gente, verdade, tá, Lucas? Vieram aí 3 perguntas para a gente, que por exemplo, quais são as ferramentas que você recomenda para que o uso do Legal Design e Visual Law? Então, isso aí é muito pessoal, né? Ferramenta, né? É sempre um meio para se alcançar um fim. Então, se a gente está alinhado com os princípios de design, e aí eu vou deixar um link de um texto da Polvo para vocês verem 10 passos para aplicar o Visual Law. Se a gente está alinhado com esses princípios, tanto faz. É a ferramenta que serve para você. Eu já vi gente fazendo no Canva, eu faço no Figma, tem gente que faz no Word, tem gente que faz no Google Doc. Então, onde você se sinta mais à vontade criando. Eu gosto muito do Figma, porque o Figma é uma ferramenta que serve para fazer prototipação. Eu consigo simular como seria um site, como seria um documento na web, por exemplo. Tem uma outra aqui também que chegou, que a pessoa pergunta o seguinte: preciso contratar um profissional especializado para implementar o legal design no meu escritório? Eu acho que sim. Eu acho que assim, é bom a gente estudar, tá? Na verdade, deixa eu reformular a resposta. Depende do seu objetivo. Se você quer aplicar hoje, você deve contratar alguém. Se você tem o objetivo de fazer uma transição de carreira para atuar com o legal design, você pode se programar para fazer cursos, né? E não só curso de legal design, gente, é curso também de design mesmo, experiência de usuário. E aí eu vou deixar meu e-mail para vocês mandarem mensagem, eu posso indicar vários para vocês, são as pessoas que eu me inspiro. Então, se você quer aplicar hoje, contrata. Se você tem a pretensão de fazer a transição, estuda e começa a implementar por si só. E também, por mais que você contrate alguém, cola naquela pessoa e aprende com ela, né? Então, é bem bacana você ter alguém já muito experiente para poder te ensinar. E foi assim que eu aprendi, né? Olhando os outros, né? Nós somos miméticos, a gente aprende vendo. E tem assim, perguntaram também, quais são os tipos de legal design, tá? E se existe um design para cada tipo de serviço? Então, essa pergunta é muito boa, porque eu já trago para vocês a parte final da aula, que era sobre processos de design. Aqui. Existe um instituto chamado NNG, que é Norman Nielsen Group, né? Nielsen é um dos pais do iPhone. E ele inventou o termo experiência do usuário. Eu assisti uma palestra dele falando que existe uma inflação vocabular, né? Assim como em várias áreas, né? O que isso quer dizer? Que muitas pessoas pegam esse processo de entender o problema, definir a solução. Cadê? Opa, aqui. Entender o problema, definir a solução, rascunhar, prototipar e testar e mudam, né? Então a gente tem legal design thinking, visual law, human-centered design, duplo diamante. E ele fala assim, olha, tudo bem vocês criarem outros termos, mas só se existir realmente uma inovação no método, né? Mas o método é o mesmo, é esse, sabe? Do duplo diamante. E por que é duplo diamante?
Porque o tempo inteiro a gente cria muitas ideias, né? O famoso brainstorm, por exemplo, na parte da empatia. A gente estuda o problema, a gente conversa com colaboradores, faz a jornada do usuário, faz uma matriz CSD, né? Que certezas, suposições, dúvidas, faz ali um How Might We, e depois a gente vai afunilar esse pensamento, né? Então, é realmente um diamante de expandir e afunilar. E, novamente, quando a gente define a solução, quando a gente vai pensar nos rascunhos, a gente novamente expande esse pensamento e aí a gente depois afunila novamente quando a gente cria a solução. Então, os nomes, de maneira bem franca, são para vender. Cada um inventa um método e quer vender o seu método. Perfeito, Luca. É interessante você trazer essa questão, porque a gente está falando aqui de 5W2H, a gente está falando de elementos da qualidade, né, que podem ser usados também aí junto ao Legal Design, né, como o método DMAIC mesmo, né, que você define, mede, analisa, melhora e depois controla o processo. Isso está tudo ligado, né? Está tudo ligado a esse processo de descoberta, interpretação, ideação. Isso é muito interessante você trazer, do quanto muitas vezes você já tem esses elementos dentro da sua estrutura, né? E que só está faltando dar um nome justamente para ela, né? Exatamente. Então, assim, eu acho que a gente conseguiu trazer esse panorama bem geral, né, sobre legal design. É claro que tem muito estudo aí por trás. É uma ciência com bases epistemológicas fracas, né? Ou seja, não é que nem a matemática. Tem muito espaço para a gente criar premissas, mas é uma ciência, não deixa de ser, né? A gente tem que estudar, tem que aplicar, tem que ver os casos de aplicação. E, pessoal, eu enviei para vocês esse artigo que eu falei, com 10 passos para aplicar o Visual Law. Eu vou deixar também o e-mail da Polvo Legal para, se vocês tiverem alguma dúvida, vocês enviarem, e assim eu respondo todo mundo. E eu só não passo meu WhatsApp por questão de LGPD mesmo, e senão eu ia ficar maluco. Lucas, eu acho que o legal design é algo novo, né? Que tem muita curiosidade, tem muito conteúdo, dá para a gente pesquisar muita coisa, né? Eu vejo aquilo que você falou, eu acho que pensar é quase que um processo até de fazer um processo linear. Você tem que fazer o design thinking, você tem que fazer o sprint, você tem que criar um MVP para aquilo também, né? Para que aquilo você possa validar no mercado. Não deu certo, você pivota, você faz todo um processo para você chegar num resultado, né? E você vai fazendo os testes com isso. Seria mais ou menos isso, né? Isso, é exatamente isso, né? O pessoal que gosta de startup deve conhecer aquele livro Startup Enxuta, né? E ele fala exatamente isso, só que ele consegue, de uma maneira bem didática, trazer o termo pensamento enxuto, que é você errar o mais rápido possível, né? E aí o Google inventou o método dele, que é Design Sprint, depois do fracasso do Google Glass, que investiu-se milhões e milhões de dólares e ninguém comprou, porque eles não testaram. Então, assim, o Google criou também a metodologia dele, tem vários pormenores, tem um site chamado Design with Google, e eles mostram várias etapas. Você acha também que a pessoa poderia usar, por exemplo, um Canvas para começar a pensar nisso? Sim, o Canvas ele é muito legal. A minha única crítica ao Canvas é o seguinte, que você olha para o Canvas, ou você olha para um design, você sabe que foi feito em Canvas. Perfeito, é você perde um pouco da sua autenticidade, sabe? Enquanto até mesmo no Word, você consegue ter mais liberdade criativa. É claro que tem gente que usa o Canvas de uma maneira assim, muito boa, né? Mas geralmente o pessoal usa template. Fabiano, você quer fazer mais uma pergunta? Que acho que o nosso tempo agora realmente estourou. Curtíssimo. Não, eu só quero agradecer, Lucas, mais uma vez, né? Em nome da Preâmbulo, o Gustavo também vai fazer esse agradecimento, mas se a gente pode aqui hoje, pelo menos abrir o pensamento dos escritórios, dos nossos clientes, dos nossos convidados, para o Legal Design, a gente já está aqui com a missão cumprida. Obrigado de novo, Lucas, por tudo. Gente, eu que agradeço a audiência também pelas perguntas e Preâmbulo, novamente obrigado. Espero estar junto com vocês aí novamente. Vocês são feras, assim, organização nota 10. E é isso. Eu acho que todo esse debate que a gente fez, a gente com certeza vai precisar de uma segunda rodada, né? Porque hoje a gente introduziu, né, o tema do Legal Design, mas ele tem muito conteúdo, muita coisa que a gente pode falar ainda, né? Então, eu acho que já fica aqui o convite, talvez, para um bate-papo, né, daqui a algum tempo, para que a gente continue falando sobre o Legal Design, porque eu acho que é uma inovação, né? Os escritórios eles estão buscando também se inovar, e eu acho que existe bastante coisa que você pode ainda compartilhar com a gente.
Sim, por favor, me convidem. Eu adoro ensinar, adoro aprender também com vocês. Cada turma, cada palestra é um ensinamento. Então, é isso. Até a próxima. Obrigado, tá, Lucas? Obrigado, Fabiano, por esse bate-papo, né? Foi bem enriquecedor. A gente trouxe, acho que, muito conteúdo para todos que estavam aqui presentes, né? Então, amanhã a gente ainda vai continuar com agora a quarta etapa, né? Eu já assim, um spoiler, eu vi a apresentação da semana que, da semana que vem, não, de amanhã. Ela vai ser completamente interativa com todos os nossos convidados, vão ter várias coisas para as pessoas irem preenchendo e ajudando, então eu quero já deixar o convite para que amanhã a gente assista sobre essa palestra sobre criatividade, que é um dos polos de inovação daqui da região sul, e reconhecido como um dos melhores do mundo, que é do pessoal da Hot Milk. A gente vai ter aqui o Marcelo Finger falando sobre essa parte da inovação mesmo, né? Como que você sai da tua caixinha e você abre a tua mente para poder construir novas ideias, trazer novas ideias para se implementar, né, no seu negócio, na sua vida, um pouco também sobre soft skills. Então, eu acho que o que vocês trouxeram hoje, amanhã a gente vai poder complementar com tudo isso. Então, obrigado novamente, tá? E eu quero agora chamar o Felipe, que trabalha comigo, a gente vai fazer o sorteio do ingresso da Fenaló. O ingresso da Fenaló é um ingresso que a gente está entregando um por dia para cada pessoa que está participando do nosso evento. Vamos lá, então, Felipe. Ele está aqui, né? Ele colocou todos os nomes dos participantes de hoje, que estiveram aqui online com a gente. E a pessoa que ganhou foi a Amália Chagas. Tá, Amália? Então, eu agradeço a tua participação hoje. A gente vai entrar em contato com você semana que vem para poder presentear você com esse ingresso, né? Mas a gente já fica muito feliz de você estar aqui participando de mais um dia com a gente, né? E agradecer novamente vocês. Acho que o conteúdo de hoje foi sensacional, né? Assim como está sendo toda essa jornada da inovação. E eu espero daí todo mundo amanhã, tá? Aqui de novo às 5 horas da tarde para o nosso quarto dia, falando aí sobre inovação e criatividade. Tá bom? Muito obrigado a todos, tá? Boa noite e até amanhã. Até. Tchau, gente. Obrigado.